Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise um pouco mais aprofundada de alguns materiais didáticos de inglês, sabe? Aqueles feitos pensando no público brasileiro. Isso aí. E a gente pegou exemplos com abordagens bem diferentes, né? Exato. Uma é tipo uma aula que conta a história da Cleópatra, misturando inglês com explicações em português, quase um podcast comentado. Aham. E a outra é uma videoaula para quem está começando do zero mesmo. Foco total em vocabulário básico e também toda guiada em português. Interessante, duas pontas então. Pois é. E a nossa missão aqui é tentar entender as estratégias por trás disso. Como é que eles tentam facilitar o inglês pra gente, o que funciona, o que talvez não funcione tão bem. E quais são os pontos fortes, os fracos? A gente se baseou em transcrições de um podcast, o Inglês com Histórias. Uma das fontes até fala que o aprendizado vai ser natural, envolvente e com muito conteúdo interessante. Será? Vamos ver isso começando pela Rainha do Egito, que tal? Ótimo. Cleópatra sempre chama atenção. Então, esse primeiro material que a gente viu usa a história dela como isca, né? O famoso storytelling aplicado ao ensino. Uma técnica bem popular. E o formato é curioso. Você ouve um trechinho em inglês e logo depois entra um instrutor brasileiro explicando, comentando em português. Aham, tipo um suporte ali na hora. Exato. O professor no podcast começa assim, ó. Today, I want to tell you the incredible story of Cleopatra. Aí ele fala que não é só história, é uma viagem no tempo, que a vida dela parece um filme emocionante. Exciting movie, já pra dar o tom, né? Isso. E já joga umas palavras iniciais. Incredible, Ancient Egypt, Journey Back in Time, Drama, Power, Love. Pra já ir ambientando. E a escolha dela, Cleópatra, não é à toa, né? A história tem de tudo. Poder, romance, intriga, traição, inteligência. Um cenário, uau, super rico. É um prato cheio, realmente. Exato. Isso cria um contexto emocionalmente forte, o que, olha, pode ajudar muito na hora de lembrar das palavras. Ao invés de decorar a lista solta, o vocabulário fica ligado ao evento, a uma emoção da história. Faz sentido. É uma tentativa de deixar o aprendizado menos seco. Menos seco, né? Mas começar a viagem no tempo que a fonte promete. Sim, a narrativa realmente prende. Mas fico pensando, será que esse monte de drama, de detalhe histórico, não acaba tirando o foco do aprendizado do inglês em si? A pessoa fica mais na história do que na língua? É um risco real. O equilíbrio é delicado, sem dúvida. Mas a fonte do podcast, por exemplo, parece estruturar bem isso. Como assim? Depois de introduzir a origem dela à dinastia ptolomaica, que era grega, né, não egípcia originalmente, e falar do ambiente de luxo, mas também de perigo. Aquelas frases tipo born into a royal family, surrounded by luxury, mas também danger, fought for power. Isso, depois disso a aula foca em pontos específicos para ensinar. Destaca, por exemplo, a educação dela, que era algo incomum para mulheres na época. While most women were not educated, Cleopatra studied hard. Ah, interessante. E aí aproveita para introduzir vocabulário sobre qualidades, intelligent, confident, sobre educação, studied hard, languages, já que ela falava várias línguas, sobre poder, royal family, power. E o instrutor brasileiro entra reforçando, né? No material ele fala algo como incrível, né? Cleópatra não era só bonita, era extremamente inteligente e estrategista. Exato. E no final do capítulo tem uma revisão. Palavras como dynasty, throne, power, wisdom, betrayal, para fixar mesmo. Entendi. Então a história é meio que desconstruída para achar oportunidades de ensino. Até adiciona mais detalhes, como ela ter aprendido egípcio se conectado com as tradições locais, mostrando uma inteligência política, né? Sim, vi isso. Mas aí entra outra questão. Essa simplificação de uma figura histórica tão complexa para caber numa aula de inglês. Quais as implicações disso, na sua opinião? Olha, essa é uma questão fundamental. Quando você usa uma figura como Cleópatra como ferramenta pedagógica, é quase inevitável que você simplifique um pouco a história dela. Acaba criando uma versão meio editada. Pode ser. Corre-se o risco de reforçar estereótipos ou visões mais romantizadas. Por outro lado, para o objetivo específico ali, que é ensinar inglês,
Talvez essa simplificação seja necessária. Torna o conteúdo mais fácil de digerir, permite focar nos pontos da língua. É uma troca, então. Exato. O ganho no engajamento, no contexto, talvez compense a perda de profundidade histórica, principalmente para quem está no nível iniciante ou intermediário. O importante é ter consciência dessa escolha pedagógica. E como que a progressão da história dela se reflete na progressão do idioma, nesses materiais? Vai ficando mais complexo? Vai sim, e isso é bem interessante de observar. Conforme a narrativa avança, o tipo de vocabulário e as situações também avançam. Por exemplo, quando ela é exilada e depois tem aquele encontro super ousado com Júlio César. A famosa cena do tapete. Essa mesma. Ali entram palavras sobre conflito, exiled, enemies, estratégia, clever, bold plan, primeiras impressões, impressed, charm. Entendi. Depois, a aliança com César, o filho Cesário, Little Caesar, como chamam, a ida para Roma. Isso tudo traz termos de política, alliance, rule, dictator, relacionamentos, love affair, son, e até reações sociais, né, como scandal, jealousy. E a explicação em português deve ajudar muito nessas horas, para captar as nuances. Fundamental. Ajuda a conectar os pontos, ou seja, a complexidade da vida dela vai, de certa forma, espelhando uma complexidade crescente na linguagem que é apresentada. Que legal essa conexão. E quando chega na fase do Marco Antônio, o nível sobe mais um pouco. O encontro triunfal em Tarso, o romance intenso, os filhos, os planos de um império no Oriente, a rivalidade com Otaviano. Muita coisa acontecendo. Muita coisa. E aí abre espaço para vocabulário de diplomacia, alliance, support, treaty, recursos, wealth, resources, conflito militar, war, battle, fleet, até propaganda política, accused, witch, manipulate. A fonte do YouTube explora bem essa escalada. E o final trágico, a batalha de Ácio, os suicídios. Imagino que o vocabulário aí seja bem forte, né? Sem dúvida. Palavras como derrota, mal-entendido, desespero, morte, suicídio, poisonous snake, died, o fim de uma era, end of the kingdom, Roman province. Nossa. São palavras e expressões com uma carga emocional muito grande. E por estarem ligadas a um clímax narrativo tão forte, a tendência é que fiquem mais marcadas na memória, sabe? Faz todo sentido. E a fonte conclui falando do legado dela. Legacy, intelligent, brave, resilient. Então, o método usa toda essa montanha-russa da vida da Cleópatra como um andaime para construir o conhecimento da língua, e sempre com a rede de segurança ali das explicações em português. É fascinante mesmo como uma história pode ser usada assim. Mas como a gente falou no início, essa é só uma das abordagens, né? E para aquela pessoa que está começando do zero absoluto, que talvez se sinta intimidada por uma narrativa tão longa. Exato. A segunda fonte, aquela aula nível 0, aula 1 do canal ABC Fluent. A proposta aqui é bem diferente, né? Completamente diferente. Se a Cleópatra oferece o macro, o contexto amplo, essa aula foca no micro, nos fundamentos mesmo. Para quem está começando do zero. Isso, o iniciante total. Talvez alguém que até já tentou antes e desistiu, sabe? A estrutura é super direta. Primeiro, aprender um vocabulário essencial, depois, exercitar, e no final um desafio para testar. E tem uma regra clara que eles mencionam, né? Algo sobre não avançar. Exato. Não pular para o próximo vídeo enquanto você ainda não estiver 100% nessa aula. É um foco total em dominar cada pequeno bloco antes de seguir. Maestria em pequenas etapas. E o que seria esse vocabulário essencial? E como eles ensinam? Pelo que vi, o foco na pronúncia é intenso. Muito intenso. São palavras e expressões curtinhas, de uso muito frequente. E o método dedica uma atenção, assim, quase cirúrgica à pronúncia, usando o português o tempo todo para comparar e explicar. Quer ver uns exemplos? Manda. Hurry, depressa. Ensinam a pronúncia como ri. E a dica explícita é fazer o R igual ao R caipira, do interior de São Paulo. Na legenda do vídeo, esse R até vem destacado com cor diferente. Nossa, que específico. Muito. What, o que ou qual. Pronúncia what. A instrução é W com som de U, esquece o H,
e o T no final quase não fala, economizar na pronúncia do T. Interessante essa dica de economizar. Pois é, sim, pronúncia IE, com força no E. Absolutely, com certeza. Pronúncia absolutely. Aqui o detalhamento é incrível. B curto, ab, S com som de S e final mudo, absolu. T pronunciado só pela metade, lut. E dão até um padrão de volume, alto, baixo, alto, baixo. Absolutely. Uau, até ritmo. Até ritmo. Sure. Claro. Pronúncia sure. S com som de X e final mudo. E deal. Combinado. Pronúncia deal. Com a dica do L final com som de U e onde pôr a língua. Olha, é um nível de detalhe na pronúncia que a gente raramente vê em material gratuito, né? Usam até uma escrita fonética simplificada, além de mencionarem o IPA, que é o Alfabeto Fonético Internacional, só para situar quem não conhece. Exato. Mas esse foco tão intenso em uma pronúncia específica, quase mandando fazer de um jeito só, e em palavras isoladas, qual é o efeito disso? É bom? É ruim? Olha, eu vejo como uma faca de dois gumes, sabe? A vantagem clara é que pode diminuir muito a ansiedade. Pronúncia é um fantasma para muito iniciante brasileiro. Com certeza. Ter um guia tão detalhado com essas analogias diretas com os sons que a gente conhece do português, tipo o R caipira, pode dar uma confiança enorme para a pessoa começar a falar. A ideia parece ser automatizar esses sons básicos corretamente logo de cara. Entendi. E a desvantagem? A desvantagem é que a língua é muito mais que sons isolados, né? Isso pode criar uma certa rigidez, uma busca por a pronúncia perfeita que na realidade varia muito. Tem sotaques diferentes, variações, e aprender palavras como hurry ou deal assim soltas, fora de uma frase, de um diálogo, pode limitar um pouco a compreensão de como elas realmente funcionam na comunicação real. Faz sentido. É o extremo oposto da Cleópatra, onde a palavra vem cheia de contexto da história, mas talvez a precisão da pronúncia não seja o foco principal ali. Exatamente. Contexto versus precisão fonética inicial. São filosofias diferentes. E como funciona a parte de exercício dessa aula de nível 0? Você mencionou que tem exercício e desafio. Sim. A fonte descreve assim. No exercício, o instrutor mostra a tradução em português na tela e dá 5 segundos para o aluno falar a palavra em inglês antes que ele fale. Ah, tipo um teste rápido? Isso. E o desafio é uma versão mais intensa. Você tem que falar a palavra correta primeiro antes que eu fale. É uma gamificação bem simples, mas que pode ser eficaz para iniciantes. Cria uma pressãozinha, né? Exato. Um senso de urgência testa o reflexo e cada vez que a pessoa acerta antes, é uma pequena vitória. Isso motiva a continuar. É uma técnica para tirar a palavra da memória passiva e trazer para a ativa, para o uso. Entendi. Então, colocando as duas abordagens lado a lado, de um lado, a riqueza de uma história complexa com explicações em português para dar contexto e significado pro vocabulário. Isso, o método Cleópatra. Do outro, a gente tem um foco quase microscópico na pronúncia e na memorização de bloquinhos mínimos de vocabulário, também com o português como ferramenta central para explicar e comparar. Um método nível 0. É isso, né? Perfeitamente resumido. E, embora elas partam de pontos opostos, uma vai do todo para as partes, a narrativa grande que leva ao vocabulário específico, e a outra vai das partes para o todo, o som, a palavra isolada, para talvez um dia formar frases, elas compartilham essa característica fundamental, a presença massiva do português como língua de instrução. Sim, isso ficou muito claro nas duas. O português está ali o tempo todo. Seja para explicar a gramática que está por trás da história da Cleópatra, ou para ensinar o som do TH, comparando com o nosso C ou T, a língua materna é a ponte constante. E essa ponte, essa dependência do português para explicar o inglês, ela é sempre boa? Ajuda mesmo? Olha, pedagogicamente falando, usar a língua materna como um andaime, o que os especialistas chamam de scaffolding, é uma estratégia super válida, principalmente nos primeiros estágios. Por quê? Porque reduz a carga cognitiva, sabe? Torna o conteúdo mais acessível, diminui a ansiedade. O método da Cleópatra usa o português para garantir que a pessoa entenda a história e as nuances do vocabulário. O método nível 0 usa o português para tornar fonética, que é algo abstrato, mais concreta. Os dois querem tornar o inglês menos assustador para o aprendiz brasileiro.
Mas tem um limite para essa ajuda, né? Quando que essa ajuda começa a atrapalhar, talvez? Essa é a pergunta de $1 milhão no ensino de línguas. O grande risco é o aprendiz ficar meio viciado na tradução mental, sempre precisando passar pelo português para entender ou para falar em inglês. Ah, sim, aquele processo de traduzir tudo na cabeça. Exato. A transição para o pensamento direto em inglês é o que leva à fluência de verdade. E métodos que dependem demais da língua materna por muito tempo podem, paradoxalmente,